Não é de hoje que somos bombardeados por imagens e notícias de ondas migratórias ao redor do mundo. Um dos exemplos mais impactantes da atualidade é a situação da Venezuela, onde milhares de pessoas tentam cruzar fronteiras para escapar de uma realidade cruel e desumana. Mas e quando o país em questão não é marcado por conflitos ou caos econômico? O que dizer de um lugar considerado um dos mais seguros, democráticos, liberais e com alta qualidade de vida, que ainda assim está sendo deixado para trás por sua própria população? Pois essa é a realidade do Uruguai. Então, o que aconteceu? Por que cidadãos uruguaios estão deixando um país frequentemente visto como o padrão Suíça da América Latina? O que leva alguém a sair de um lugar com tantos avanços e estabilidade? Hoje, o belo mundo te leva para explorar um Uruguai que desafia expectativas e esconde uma realidade mais complexa e sombria do que você poderia imaginar. Número 1. Localização e dados geográficos. O Uruguai pode ser pequeno em território, mas é enorme em personalidade. Localizado entre os gigantes Brasil e Argentina, ele se estende ao longo da costa atlântica da América do Sul, com o Rio da Prata servindo como moldura para sua capital vibrante, Montevidéu. Apesar de seu tamanho modesto, apenas 176 mil quilômetros quadrados, o país se destaca por sua força, que é gigante. Com cerca de 3,5 milhões de habitantes, a maior parte da população está concentrada em áreas urbanas, especialmente na capital. Mas não se engane, há muito mais do que cidades modernas e praias populares. Desde vastas planícies, conhecidas como pampas, até colinas ondulantes e uma costa repleta de praias que rivalizam com os melhores destinos turísticos, o Uruguai oferece uma variedade geográfica que surpreende. Mas essa geografia sortida não é a única coisa que chama a atenção. Número 2. História e atualidade. Com estabilidade política, avanços sociais de destaque e uma qualidade de vida que atrai olhares, o Uruguai ganhou ao longo dos anos o apelido de Suíça da América do Sul. Mas nem sempre foi assim. O país enfrentou períodos turbulentos, desde disputas coloniais até momentos de grande instabilidade política e econômica no século XX. Foi apenas com muito esforço e reformas profundas que o Uruguai se reinventou e alcançou o patamar que vemos hoje. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia, e é marcada por escolhas progressistas que desafiaram paradigmas. Ou seja, o país está bem para frente e exemplos não faltam. Mas comecemos, por exemplo, com um tema que é controverso: as drogas. Número 3. Pioneiro na legalização da cannabis. Enquanto muitos países ainda discutem os prós e contras da legalização, o Uruguai foi lá e fez história em 2013. Pois é, o Uruguai não ficou só no debate. Em 2013, ele se tornou o primeiro país do mundo a legalizar de ponta a ponta produção, venda e consumo da planta. Enquanto outras nações ainda estavam discutindo, os uruguaios já estavam colocando tudo em prática, mostrando que não tem medo de ousar. A ideia, liderada pelo então presidente José Mujica, sim, aquele senhor carismático que dirigia um Fusca, era clara: reduzir o tráfico de drogas, controlar a qualidade do produto e, de quebra, oferecer uma alternativa mais segura para os consumidores. Nada de esquemas clandestinos ou riscos desnecessários. Era uma aposta na saúde pública e na redução de danos, com um toque de pragmatismo uruguaio. Claro, a decisão fez barulho no mundo todo. Teve gente que achou genial e outros que torceram o nariz. Mas o Uruguai seguiu firme. A erva passou a ser vendida em farmácias, com controle estatal e preços regulados. Um modelo totalmente fora do padrão, mas que provou ser mais do que apenas uma ideia revolucionária. Era um experimento social em ação. E foi assim que virou referência global.
e gerou curiosidade e até um pouco de inveja ao redor do mundo. Mas acha que parou por aí? Claro que não. Número 4. Direitos LGBTQ e inclusão. Quando se fala em direitos e inclusão, o Uruguai não deixa ninguém para trás. Em uma região onde muitas batalhas ainda estão em curso, o país deu passos gigantescos e foi um dos primeiros a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Assim como a legalização da cannabis, essa decisão, que parecia ousada para muitos, reforçou o compromisso uruguaio com a igualdade e a justiça. E não foi só isso. O Uruguai não apenas abriu as portas para o casamento igualitário, mas também avançou em políticas que garantem direitos e proteções para a comunidade LGBTQ. De legislações antidiscriminação a avanços em direitos de adoção, o país mostra que inclusão não é um discurso vazio, é prática. Aqui, a ideia é simples: amar e ser quem você é não deveria ser motivo de desigualdade. O que poderia ser mais progressista do que isso? Mas não é apenas para frente que chama a atenção, não é mesmo? Na verdade, é que além de ter essa mentalidade para frente e liberal, o país é exemplo de boa vida. Número 5. Qualidade de vida de dar inveja. Quando se fala em qualidade de vida, o Uruguai não decepciona. Com um dos índices de desenvolvimento humano mais altos da América Latina, o país parece ter encontrado um equilíbrio que muitos apenas sonham. Aqui, saúde, educação e bem-estar são mais do que promessas em discursos políticos. São realidades concretas que impressionam. Vamos começar pela saúde. O sistema público oferece acesso gratuito a hospitais e clínicas com profissionais competentes, garantindo cuidados a todos os cidadãos. Na educação, a situação também é invejável. A melhor universidade do país, a UDELAR, é gratuita e sem vestibular. Uma política baseada na crença de que a educação é um direito de todos. Instituições privadas existem, mas qualquer pessoa pode estudar sem gastar um centavo. E quando se trata de estilo de vida, o Uruguai oferece uma rotina que muitos desejam. É comum encontrar pessoas relaxando em parques com amigos e familiares ou fechando os estabelecimentos aos domingos para desacelerar. O ritmo é tranquilo, valorizando momentos simples como um pôr do sol, uma caminhada na praia ou um bom prato de comida. Até mesmo nas cidades grandes, a atmosfera lembra a de cidades pequenas. Transporte público eficiente, pouco trânsito e muita coisa para fazer a pé. E por trás desse status invejável, ainda tem mais. A economia é uma das mais estáveis da região, com um PIB per capita de $22 mil, segundo o Banco Mundial, o que o coloca na categoria de alta renda. A infraestrutura funciona bem, a educação é acessível e a violência é controlada, com taxas de homicídio bem inferiores às de muitos vizinhos. E tem um detalhe importante. O governo uruguaio tem uma reputação de gestão limpa, sem os escândalos que mancham tantas outras nações. Em 2022, liderou o Índice de Percepção da Corrupção na América Latina e ficou em 18º lugar no mundo, com uma pontuação de 73 de 100. Com tudo isso, fica claro que o Uruguai é um país que transforma políticas em realidades palpáveis. Um exemplo de qualidade de vida que, com razão, provoca inveja. Então, sim, é um país de dar inveja, não só pelos números, mas pelo jeito que transforma as políticas em realidade. Número 6. Energia 100% verde. E por falar em exemplo, o Uruguai não deixa a desejar quando o assunto é sustentabilidade. Cerca de 98% da eletricidade do país vem de fontes renováveis. Isso mesmo, quase toda a energia que move o país é limpa. E eles não se limitaram a uma única fonte: energia eólica, solar, hidráulica.
Parece até que o Uruguai decidiu coletar o pacote completo de soluções verdes. Desde o início dos anos 2000, o Uruguai investiu pesado em políticas sustentáveis, atraindo investimentos e criando parcerias para transformar seu setor energético. Hoje, o cenário energético uruguaio é referência mundial, fazendo inveja a grandes potências. Mas nem só de trabalho se vive, certo? Qualidade de vida também significa aproveitar a vida de diversas formas, e o Uruguai não deixa ninguém na mão quando o assunto é prazer. Mas calma a mente poluída. Não estamos falando de prazer em quatro paredes, estamos falando aqui do prazer de comer. E convenhamos, existe forma melhor de aproveitar do que comer bem? Número 7. Gastronomia. A gastronomia uruguaia é uma verdadeira experiência para o paladar. Começamos com o churrasco, e não estamos falando de qualquer churrasco, mas do famoso assado uruguaio. Preparado com paciência e maestria, é um evento social por si só, onde a carne é grelhada lentamente em uma parrilla até alcançar o ponto perfeito. E a festa dos sabores não para por aí. Os vinhos uruguaios, especialmente os produzidos com a uva Tanat, são uma verdadeira joia nacional, conquistando admiradores ao redor do mundo. Uma taça desse vinho encorpado, um bom pedaço de carne e, claro, não podemos esquecer do doce de leite. No Uruguai, o doce de leite não é apenas um doce, é uma paixão. Seja em sobremesas ou até mesmo puro, ele rouba a cena e conquista corações. E se você está mais na vibe de um lanche despojado, tem o chivito. Um sanduíche pra lá de recheado com carne, queijo, bacon, ovo e muito mais. Basicamente, um abraço caloroso em forma de comida. E por óbvio, não podemos deixar de fora o ritual do mate. Se você é fã desta bebida icônica, o Uruguai é o paraíso. Aqui, o consumo per capita de mate é o maior do mundo, e a bebida é muito mais que um chá. É uma tradição diária, quase sagrada, que conecta amigos e famílias. E quando você acha que não tem o que melhorar, vem o Uruguai e diz: calma, ainda tem cultura e entretenimento. Número 8. O carnaval mais longo do mundo. Quando falamos em carnaval, é natural pensar no Brasil, com seus desfiles grandiosos e trios elétricos que sacodem as ruas por 4 dias. Salvador, a terra do carnaval, estica um pouco mais a folia, com celebrações que se espalham por 12 dias. Mas se você acha que isso é muito, espere até conhecer o Uruguai, onde a festa não tem pressa para acabar. Por aqui, o carnaval vai muito além das expectativas. Durante 40 dias, de janeiro a março, o país se transforma em um espetáculo contínuo de cores, música e energia. É o carnaval mais longo do mundo. Não é só sobre desfile de fantasias. É uma verdadeira celebração cultural, com apresentações de rua, palcos improvisados, murgas e candombe. Ritmos de raízes africanas que fazem qualquer um se mexer. Quem precisa de 4 dias de carnaval quando se pode ter quase 2 meses? Número 9. Potência no futebol. E já que falamos do Brasil, tem outra paixão que o país compartilha com seus vizinhos: o futebol. Tudo bem, eles têm menos títulos que os brasileiros, mas isso não diminui nem um pouco o orgulho e a paixão que eles têm por cada chute a gol. Oficialmente, o Uruguai tem 2 títulos mundiais, e eles fazem questão de lembrar disso. Em 1930, foi a primeira nação a sediar e vencer uma Copa do Mundo, derrotando a Argentina por 4-2 no Estádio Centenário, em Montevidéu. Era a estreia do torneio, e eles já mostraram ao mundo que não vieram para brincar. Mas essa é apenas a primeira parte da lenda. O verdadeiro épico aconteceu em 1950 contra o Brasil, em casa. Imagine um estádio lotado com quase 200 mil pessoas, confiantes de que a seleção anfitriã levaria o troféu. Mas, contra todas as probabilidades, o Uruguai virou o jogo contra o Brasil nos minutos finais, deixando o estádio em um silêncio absoluto.
Foi um feito que se tornou um marco no futebol mundial. Para os uruguaios, uma glória eterna. Para os brasileiros, um trauma que ecoa até hoje. E se você está se perguntando por que eles têm 4 estrelas na camisa, a resposta é simples. Além das 2 Copas, eles também consideram os títulos olímpicos de 1924 e 1928 como mundiais. Um tanto controverso, eu sei. Número 10. Destinos imperdíveis. Mas continuando nossa viagem, além dos ótimos índices de desenvolvimento, exemplos de inclusão, comida épica e uma paixão pelo futebol, se tem algo que realmente faz o Uruguai conquistar corações, são suas paisagens e lugares únicos. Como já mencionamos, este país tem praias deslumbrantes e uma diversidade natural que impressiona qualquer visitante. Colinas, lagoas, parques e áreas protegidas. Opções não faltam para quem busca um contato especial com a natureza. Vamos começar pela joia da coroa, Punta del Este. Conhecida internacionalmente, esta cidade é o destino perfeito para quem quer curtir praias incríveis, vida noturna agitada e aquele toque sofisticado de balneário. Mas não é só glamour, não. Se você prefere algo mais tranquilo, Cabo Polônio é a pedida certa. Uma vila rústica, onde as dunas e o mar se encontram, sem luz elétrica em muitas casas. O pôr do sol daqui é de tirar o fôlego. José Ignácio é outra opção para quem busca exclusividade e charme, com suas praias de areia branca e restaurantes refinados. Um pouco mais ao norte, La Paloma é ideal para surfistas e famílias que querem curtir o litoral em um ambiente descontraído. E não podemos deixar de lado os parques nacionais, como o Parque Santa Teresa, com sua fortaleza histórica e trilhas que cruzam florestas, ou o Parque Nacional de Cabo Polônio, com fauna e flora exuberantes. Tem ainda a Laguna Garzón, um paraíso para quem ama esportes aquáticos e vistas de tirar o fôlego. No fim das contas, o Uruguai mostra que, além de ser uma potência em tantos aspectos, também é um lugar para relaxar, respirar fundo e se encantar com paisagens que parecem ter saído de um sonho. Contudo, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Como já adiantamos, existe um lado problemático que nem sempre é mostrado, e que causa um grande impacto na vida dos uruguaios. Você sabia que, apesar de todos os benefícios, muitos uruguaios decidem deixar o país e buscar oportunidades no exterior? Pode parecer um paradoxo para um lugar com tantos avanços, mas há razões para isso. Mas por que alguém cogitaria abandonar um país assim? É o que vamos explorar agora, apresentando o lado B, a parte que quase ninguém mostra. E só um aviso. Como em qualquer país, existem desafios que precisam ser enfrentados. Afinal, cada pessoa tem percepções diferentes, e o que é um ponto negativo para alguns pode não ser relevante para outros. Nosso objetivo aqui não é desmerecer o Uruguai, mas sim mostrar o outro lado da moeda com respeito e clareza, inclusive te apresentando a visão deles. E olha só que curioso, segundo uma recente matéria da BBC, em termos econômicos, por exemplo, os uruguaios costumam responder a pesquisas com pessimismo e angústia, apesar de terem a maior renda por pessoa na região há 7 anos, uma taxa de pobreza de países europeus e a economia crescendo constantemente nos últimos 16 anos. E já que estamos nesse tema, vale mencionar que fizemos um vídeo muito semelhante sobre o lado B dos Estados Unidos. Uma realidade que pode ser bem chocante. Você sabia, por exemplo, que no coração de Los Angeles existe um bairro conhecido por abrigar uma das maiores concentrações de desabrigados e usuários de drogas dos Estados Unidos? Além disso, o desemprego é uma realidade cruel para muitos. Cada vez mais pessoas despejadas estão vivendo em seus carros, estacionados em locais como o Walmart, e dependem de doações de comida para sobreviver. Uma situação que nos faz refletir sobre as disparidades dentro de uma das maiores economias do mundo. Então, depois de assistir a este vídeo, não deixe de conferir.
Como é ser pobre nos Estados Unidos. Garanto que está cheio de informações que vão mudar a sua visão sobre a terra das oportunidades. Mas voltando ao Uruguai, vamos explorar os motivos que levam muitas pessoas a deixarem o país, além de outros pontos que trazem desafios e contradições para essa nação que parece ser perfeita à primeira vista. Número 11. Alto custo de vida. Em primeiro lugar, entre os motivos que levam muitos uruguaios a deixar o país está o custo de vida, que é um dos mais altos da região. Para entender o impacto disso, vamos a um exemplo prático. Em Rivera, uma cidade uruguaia que faz fronteira com o Brasil, um morador que for comprar uma pasta de dente de 180 gramas pode pagar cerca de 243 pesos, o equivalente a $6. Mas basta atravessar a rua até Santana do Livramento, do lado brasileiro, para encontrar a mesma pasta por aproximadamente $1,30. Isso mesmo, uma diferença gritante. E não é apenas uma questão pontual. Produtos em geral no Uruguai costumam ser bem mais caros. Um estudo realizado pelo Centro de Estudos para o Desenvolvimento em parceria com o Banco Central do Uruguai mostrou que, em média, os preços no país são 27% mais altos do que em outros 43 países analisados. Para se ter uma ideia, na comparação com nações europeias desenvolvidas como França, Alemanha e Reino Unido, o Uruguai ainda perde no quesito preços acessíveis. Os custos mais elevados afetam diversas áreas. Produtos de higiene e limpeza chegam a ser 58% mais caros do que a média global. Alimentos e bebidas não alcoólicas, 55%, e artigos de informática e eletrônicos, 43% mais caros. Em relação aos vizinhos da América Latina, a diferença também é acentuada. No Uruguai, os preços são mais que o dobro dos da Bolívia, 80% mais altos que no México e 20% superiores aos encontrados no Brasil e na Argentina. Para os uruguaios, essa realidade muitas vezes significa buscar alternativas fora do país, onde o custo de vida pode ser mais acessível. Afinal, viver em um lugar com qualidade de vida elevada é ótimo, mas quando os preços são tão altos, isso acaba pesando no bolso de todos. Mas afinal, qual o motivo para esses preços tão altos? Número 12. População pequena. Existem várias razões por trás desse fenômeno, e elas vão além de preços aleatórios ou escolhas de mercado. Para começar, o Uruguai, com seus pouco mais de 3 milhões de habitantes, enfrenta um desafio que lembra um país como a Suíça, o tamanho pequeno e a falta de economia de escala. Enquanto grandes mercados conseguem diluir custos, países menores veem seus preços subirem justamente porque há menos consumidores para repartir as despesas. E assim como na Suíça, a qualidade de vida no Uruguai é alta, com serviços públicos de primeira linha, segurança e bem-estar. Mas isso tem um custo, literalmente. O peso de manter uma infraestrutura de alta qualidade, acesso à saúde e educação, impacta diretamente os preços de bens e serviços. Número 13. Importações e altos impostos. Outro fator de peso é a dependência de importações. Diferente da Suíça, que possui uma economia industrializada e grande capacidade de exportação, o Uruguai precisa trazer muitos produtos de fora. Mesmo com acordos como o Mercosul, os custos de logística, transporte e taxas acabam inflacionando os preços. E assim, produtos que chegam por um valor razoável acabam sendo vendidos a preços muito mais altos nas prateleiras. Um estudo apontou que o preço médio dos produtos no Uruguai chega a ser 27% mais alto que em outras partes do mundo. Impostos elevados também são parte do problema. E quando comparados a outros países europeus com altos custos de vida, como Dinamarca ou Noruega,
percebe-se que o Uruguai também sofre com um mercado relativamente fechado e menor concorrência. Isso significa que, em muitas áreas, os preços permanecem altos porque há poucos competidores para reduzir os custos. Só para vocês terem ideia, sabe aquela pasta de dente que falamos antes? Pois é, em produtos de higiene, eletrônicos e alimentos, o Uruguai frequentemente se mostra mais caro até mesmo do que países europeus como França e Alemanha. Esse custo de vida elevado força muitos uruguaios a buscar alternativas no exterior para manter um padrão de vida mais acessível. Novamente fica claro que viver em um país com qualidade de vida é ótimo, mas isso vem com um preço que nem todos conseguem pagar. Mas aí, você deve estar se perguntando: você não disse mais cedo que eles são bem remunerados? Então isso não é o problema, certo? Errado. No contexto geral, as coisas são mais diferentes e complexas do que se possa imaginar. Número 14. Altos salários. Quem poderia imaginar que ganhar bem poderia ser um problema, não é mesmo? Mas calma, a questão não é exatamente o salário alto. O verdadeiro vilão para muitos uruguaios é o descompasso entre o que se ganha e o que se gasta no dia a dia. Vamos entender isso melhor. O Uruguai tem o maior PIB per capita da América Latina, girando em torno de 22 mil dólares por ano, segundo o Banco Mundial. Para se ter uma ideia, cada família uruguaia ganha, em média, cerca de 2.500 dólares mensais. Parece bom, certo? No papel, sim. Mas na prática, o custo de vida elevado complica as coisas. Comparando com a Espanha, por exemplo, onde a renda média mensal de uma família é de 3.200 dólares, a diferença fica ainda mais evidente. Lá, não só se ganha mais, como também os preços são cerca de 25% mais baixos, o que faz cada euro valer mais. E se formos falar de países caros, como Copenhague, o cenário é outro. Os altos salários vêm acompanhados de uma qualidade de vida proporcional. No Uruguai, por outro lado, o custo de vida continua elevado, mas os salários não acompanham no mesmo ritmo. O resultado desse desequilíbrio é que muitos uruguaios sentem que o que ganham é rapidamente engolido pelas despesas cotidianas. Então, sim, o Uruguai paga bem para os padrões regionais, mas o custo de vida altíssimo faz com que esse alto salário perca um pouco do brilho. Parece um paradoxo, não é mesmo? Ganhar mais, mas sentir que o dinheiro não vai tão longe quanto deveria. Mas saiba que a economia não é o único motivo que leva muitos uruguaios a fazerem as malas e partirem. Mesmo com bons índices, a sensação de segurança, a qualidade da educação e as oportunidades de trabalho ainda deixam muito a desejar para muitos moradores. E, além disso, tem um lado sensível e que merece atenção: a vulnerabilidade de certos grupos da população. Número 15. Idosos e crianças vulneráveis. Talvez te cause estranheza, mas o Uruguai enfrenta um dado chocante. Tem a segunda maior taxa de suicídio da América Latina, perdendo apenas para a Guiana. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2023 foram registradas 23 mortes por 100 mil habitantes, um número que é o dobro da média mundial. Mas por que um país com tantos índices positivos enfrenta essa realidade tão sombria? Bem, a resposta não é simples. Especialistas apontam vários fatores que se combinam, incluindo questões sociais, familiares e pessoais. Mas um ponto sempre aparece: os grupos mais vulneráveis são os idosos e os adolescentes. O Uruguai, com uma expectativa de vida que se compara a países desenvolvidos, tem a segunda população mais envelhecida da América Latina, perdendo apenas para Cuba. Isso significa que cerca de 12% dos uruguaios têm mais de 60 anos. Parece ótimo viver mais, certo? Mas o problema é que os sistemas de apoio público muitas vezes não são suficientes, e as opções privadas são muito caras. Para muitos idosos,
Isso significa lidar com solidão e falta de suporte. E quando olhamos para os jovens, a situação também preocupa. 1 em cada 5 crianças no Uruguai nasce em situação de pobreza. E não é só isso. Estudos apontam que cerca de 60% das crianças sofrem algum tipo de abuso e as taxas de dislexia, obesidade e deficiência de ferro são comparáveis às de países muito mais pobres. Número 16. Insegurança. E o que não poderia estar fora dessa nossa lista negra de desafios enfrentados no Uruguai, precisamos falar de um tema que preocupa muita gente: a sensação de insegurança. Durante muito tempo, o país foi sinônimo de calma, mas essa realidade vem mudando. Nos últimos anos, houve um aumento notável nos índices de violência. Só em 2023, os homicídios subiram mais de 50%, assim como os roubos subiram mais de 40%, tanto com violência quanto sem. Esse cenário, embora ainda seja muito melhor do que em boa parte da América Latina, trouxe uma mudança na percepção de segurança dos uruguaios. Conversas cotidianas, redes sociais e a mídia estão repletas de histórias que preocupam e levam muitas famílias a reforçar a segurança em suas casas, com grades, alarmes e cercas elétricas. Além disso, a situação se complicou com o aumento do tráfico de drogas, já que o Uruguai se tornou um ponto de passagem para entorpecentes vindos de países vizinhos como Colômbia, Peru e Bolívia. E isso, de certa forma, ajudou a impulsionar certos crimes que antes não eram tão comuns. E então surge a pergunta que não quer calar: o que tudo isso significa? Será que você não pode ir, viver e se sentir seguro no Uruguai? A resposta é sim. O Uruguai continua sendo um dos países mais seguros, prósperos e igualitários da América Latina. Tem seus desafios, claro, como qualquer outro lugar, mas está longe de ser um cenário de total insegurança. Nem país perfeito, nem fracassado. É o Uruguai apenas. E assim concluímos nossa jornada pelo fascinante Uruguai e seus contrastes. Qual parte mais te chamou a atenção? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber o que você achou. Se você gosta de explorar histórias cheias de nuances, culturas vibrantes e curiosidades surpreendentes, continue acompanhando. Ainda há muito mais para descobrirmos juntos aqui no nosso belo mundo. Obrigado por estar conosco até aqui e até a próxima viagem.